Bom, vamos mergulhar hoje numa relação que é bem surpreendente para muita gente, a do iluminismo com a religião. Geralmente, a história que a gente ouve sobre o iluminismo é bem direta, né? Aquela de uma batalha. De um lado a razão, a luz e do outro a fé, a superstição. Uma coisa contra a outra. Mas olha, a história de verdade é muito mais interessante. Não foi bem um divórcio, sabe? Foi mais como um diálogo. Um diálogo bem complexo e, em muitos casos, até produtivo. Um diálogo que acabou forçando as tradições religiosas a olharem para si mesmas e, bom, a se reinventarem. Para a gente entender como essa conversa toda aconteceu, vamos começar com o iluminismo judaico, que a gente conhece como Haskalah. Os pensadores desse movimento não simplesmente jogaram a tradição pela janela. Pelo contrário, eles buscaram formas novas, inovadoras de dialogar com essa tradição, de reinterpretá-la para um novo mundo que estava surgindo. O exemplo disso, que é fascinante, é o de Salomon Maimon. Ele admirava tanto o filósofo medieval Maimônides que até adotou um nome dele. Só que ele tinha um problema enorme. A ciência que Maimônides usava, lá atrás, era baseada em Aristóteles. E para a época do Iluminismo, isso já estava completamente ultrapassado. E aí, o que ele fez? Descartou Maimônides por completo? Disse que não servia mais? Que nada, longe disso. A sacada de Salomão Maimon foi simplesmente genial. Ele usou a própria ferramenta de interpretação do Maimônides, a alegoria, para atualizar os ensinamentos dele. A lógica foi a seguinte: se a Bíblia fala a linguagem humana para ser entendida, e se a ciência de Aristóteles era a linguagem humana da época de Maimônides, então, para se manter fiel ao espírito de Maimônides, era preciso usar a nova linguagem humana da ciência moderna. É uma transformação do pensamento, não uma rejeição. É espetacular. E esse processo de reinterpretação não aconteceu só no judaísmo, não. No protestantismo, uma coisa muito parecida aconteceu em torno da figura do seu fundador, o Martinho Lutero. Esse quadro aqui mostra muito bem como o iluminismo basicamente remodelou Lutero à sua própria imagem. Ele foi celebrado como um herói da liberdade, um herói secular, mas, ao mesmo tempo, as crenças teológicas profundas que motivaram a rebelião dele, essas foram convenientemente deixadas de lado. Esse desabafo aqui do dramaturgo Lessing, ele captura o espírito da época perfeitamente. Era um desejo profundo por uma fé que conversasse com a razão, mesmo que isso significasse, ter que reinterpretar de forma radical os heróis do passado. Agora, esse diálogo transformador não ficou restrito ao pensamento judaico e protestante. Ele também ecoou, e muito, dentro dos corredores da Igreja Católica, desafiando tradições de séculos. A gente pode até pensar que a Igreja Católica ficou imune a tudo isso, mas a verdade é que, dentro da própria teologia católica, havia um engajamento ativo com as ideias do iluminismo. Havia um movimento para se afastar daquelas questões teóricas super abstratas, sabe, da escolástica, e se aproximar de uma fé mais pastoral, mais pessoal. Uma fé que fosse uma convicção do coração, que fizesse sentido na vida real das pessoas. Certo? Então o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande conclusão dessas conversas todas? Vamos juntar as peças. O ponto principal é este. Em vez de destruir a religião, o iluminismo funcionou como um catalisador. Ele ajudou a criar, na verdade, versões novas, versões modernas de cada uma dessas fés. E esse diálogo teve consequências que duram até hoje. Ele preparou o terreno para movimentos como a ciência do judaísmo, que é super acadêmica, para novas formas de protestantismo e até para a própria evolução da Igreja Católica em relação à liberdade religiosa. São mudanças que continuam a nos impactar. E toda essa história de séculos de reinterpretação e adaptação nos deixa com uma pergunta bem provocadora para os nossos dias. Que ideias que a gente considera fundamentais, seja na ciência, na política ou na própria fé, nós estamos reinterpretando exatamente agora?